O procedimento é realizado de forma a minimizar os hematomas e o inchaço visíveis. Deveria ficar assim. Por que você não tenta? Porque você ficará muito feliz. A cirurgia consistiria em retirar um pedaço da costela e implantá-lo no local. Meus olhos se abrirão bem. Quero que pareça um rosto de desenho animado ou anime. Poderíamos ter nosso próprio barco. E isso sempre foi uma espécie de lista de desejos. Era um sonho que eu tinha imaginado. Eu preferiria estar dormindo quando isso acontecesse. Entendemos que as celebridades são famosas por sua aparência deslumbrante. No entanto, o desejo de manter uma aparência bonita muitas vezes as leva a buscar soluções menos naturais. Cirurgia plástica. Embora esses procedimentos geralmente ocorram sem problemas, há casos em que se transformam em um completo desastre. Junte-se a nós enquanto analisamos mais de perto a relação entre riqueza e a transformação dos plásticos. Aqui estão 25 estrelas e suas transformações de antes e depois, mostrando uma mistura de mudanças engraçadas, peculiares e completamente surpreendentes. Katie Price, uma famosa personalidade da mídia e modelo inglesa, destaca-se por compartilhar abertamente suas experiências com cirurgia plástica. Ao contrário de celebridades que mantêm esses assuntos em segredo, ao se tornar uma pessoa transparente, ela muda sua aparência sem medo e não se arrepende de suas decisões. Kate começou como uma modelo de aparência natural, mas aos 30 anos mudou radicalmente sua imagem e, aos 45, ainda prioriza a sua felicidade. Em 1999, ela passou por uma metamorfose significativa, aumentando os seios de 32B para 32DD e remodelando o nariz. Em 2006, ela se identificava orgulhosamente como sendo completamente feita de plástico e, em 2011, abraçou totalmente essa identidade singular. Com o tempo, as mudanças em Katie tornaram-se mais visíveis. Em 2016, ela decidiu aumentar o volume dos lábios e dar um aspecto mais radiante ao rosto. 2 anos depois, sua aparência em uma cerimônia de premiação era tão diferente que os observadores tiveram dificuldade em reconhecê-la. Suas atividades tomaram um rumo mais drástico. Devido aos procedimentos anuais de aumento mamário desde 2019, cada implante pesava aproximadamente 2 quilos, o que gerou preocupação entre alguns cirurgiões plásticos sobre o potencial impacto na saúde. O Dr. Sco Felix, médico, expressa preocupação com a frequência e a extensão das cirurgias de Katie, alertando para os potenciais riscos à sua saúde. Em um mundo onde muitas celebridades mantêm suas experiências com cirurgia plástica em segredo, Katie Price se destaca por compartilhar abertamente as suas. 4. Jocelyn Wildenstein passou por inúmeras transformações que não foram motivadas por desejos pessoais, mas sim pelo desejo de agradar seu marido, Alec. Infelizmente, como você verá nesta lista, essa tendência é comum e os resultados geralmente não são muito promissores. Jocelyn é um exemplo disso, pois decidiu fazer uma cirurgia plástica devido ao amor do marido por gatos e ao seu desejo de se parecer com um gato. Não se trata de imitar a mulher gato ou a gata negra dos quadrinhos. Isso se deve, na verdade, à paixão do marido dela por gatos. Infelizmente, seus inúmeros procedimentos cirúrgicos incluem lifting de pálpebras, cirurgia das pálpebras superiores e inferiores, lifting de sobrancelhas, lifting facial, injeções de preenchimento labial, aumento do queixo, enxerto de gordura e implantes de bochecha. A tragédia se agrava quando ela finalmente se divorcia de Alec, recebendo uma indenização substancial. Apesar das claras evidências visuais das cirurgias, Jocelyn negou veementemente tê-las realizado durante décadas. Sua negação pode ser atribuída à sua aparente dependência de cirurgias, o que reflete uma situação profundamente deprimente. Simon Cowell, o famoso apresentador de televisão e diretor musical inglês, conhecido por programas como The X Factor e Got Talent, mudou muito e as pessoas estão discutindo se ele fez cirurgia plástica. Em 2023, ele afirmou ter feito algumas coisas drásticas para parecer mais jovem, o que o deixou com uma aparência completamente diferente, quase como um personagem de um filme de terror. Isso surpreendeu muita gente e também entristeceu seu filho mais novo, Eric, que não gostava da aparência atual do pai. Então Simon decidiu consertar. Ele deixou de usar alguns dos cosméticos que costumava aplicar no rosto e, em vez de fazer mudanças drásticas, optou por soluções menos radicais, como tratamentos faciais. Simon também começou a cuidar mais da sua saúde.
Ela se alimenta de forma equilibrada, bebe bastante água e quer não apenas ter uma boa aparência, mas também se sentir bem. Toma decisões que são mais benéficas para o seu bem-estar geral de uma forma simples e natural. Anastasia Pokryszczuk, de Kiev, Ucrânia, submeteu-se a diversos procedimentos estéticos para alterar sua aparência, incluindo Botox, facetas dentárias, correção do queixo e da mandíbula e lipoaspiração. É surpreendente o quanto sua aparência mudou depois de todas essas transformações. Anastasia começou a fazer isso aos 26 anos, e o que torna sua história única é que ela mesma aplicava as injeções de preenchimento. Ela aprendeu isso em guias online e diz que segue rigorosamente as regras de higiene, tratando a situação como um médico cuidando de um paciente. Ela tem muita confiança em suas habilidades. Como ela aplica preenchimentos constantemente para ter uma aparência perfeita. Anastasia agora tem bochechas muito visíveis e quer que elas sejam as mais visíveis do mundo. Em uma entrevista de 2020, ela afirmou estar determinada a continuar usando preenchimentos por conta própria, mesmo que alguns médicos tivessem reservas quanto a isso. Pixie Fox gastou $120 mil em cirurgias plásticas para ficar parecida com suas personagens de desenho animado favoritas. Apesar da sutil diferença entre as versões animada e anime, a transformação corporal de Pixie é bastante drástica. O sonho dela é ter uma aparência que seja uma mistura de Sininho e Jessica Bunny. E por isso ela se submeteu a inúmeros procedimentos, incluindo rinoplastia, cirurgia nas pálpebras, lifting de sobrancelhas, preenchimento labial e nas bochechas, 4 cirurgias de aumento de mama, lifting de glúteos brasileiro, maquiagem permanente e até a remoção de 6 costelas, 1/4 do total removido. Sua busca inicialmente se mostrou difícil, pois ela teve dificuldades para encontrar um médico disposto a ajudar, embora inicialmente tenha demonstrado uma atitude positiva até finalmente obter sucesso. Pixie Fox incentiva as pessoas a perseguirem seus sonhos através da cirurgia plástica. É uma mensagem que pode acarretar alguns riscos, especialmente para indivíduos jovens e impressionáveis. Suas escolhas extremas, embora sejam de sua própria autoria, levantam preocupações sobre sua saúde mental, considerando o quanto ela fez e continua fazendo para alcançar a aparência desejada. O perigo e as potenciais consequências de suas ações são óbvios, e é inevitável sentir que elas terão um impacto a longo prazo em sua saúde. Número 20. Jessica Alves. Jessica Alves. Originalmente um homem, recentemente se assumiu como transgênero e agora se apresenta de forma muito feminina. A complexidade do caso, no entanto, decorre do fato de que Jessica, desde os 17 anos, queria ser reconhecida como um boneco Ken de carne e osso, o que a levou a realizar diversas atividades, incluindo gastar 650 mil libras em transformações corporais. Isso envolveu a remoção de 4 costelas e a inserção de implantes abdominais para criar a ilusão de um abdômen definido. Mais tarde, quando Jessica mudou de sexo para feminino, teve que se submeter a novas cirurgias que lhe custaram ainda mais dinheiro, tempo e esforço. Seu estilo foi inspirado na falecida Anna Nicole Smith, a quem ela admirava desde criança. O aspecto trágico deste caso torna-se óbvio quando Jessica gastou um total de $700 mil modificando seu corpo de 2 maneiras diferentes e assumindo 2 gêneros diferentes. Há preocupações sobre o impacto que futuras alterações terão em seu corpo, visto que o corpo humano tem suas limitações. Número 19. Sahar Tabar. As pessoas se expressam de muitas maneiras, como através da música, da dança ou de penteados coloridos. Fatima Kishan, também conhecida como Sahar Tabar no Instagram, tem um jeito único. Ela se submeteu a muitas cirurgias plásticas por volta dos 50 anos para ficar parecida com uma versão zumbi de Angelina Jolie. Isso muda completamente a história dela. Em 2017, as pessoas começaram a notar Tabar porque viram fotos dela parecendo uma Angelina Jolie fantasmagórica. Não sabemos exatamente quantas cirurgias ela fez, mas alguns dizem que foram muitas. A história de Tabar ficou ainda mais interessante quando ela começou a ter problemas com a lei no Irã. Ela foi acusada de um crime não especificado chamado blasfêmia e foi enviada para a prisão. Inicialmente disseram que ela passaria 10 anos na prisão, mas depois foi libertada sob fiança. O desejo de se destacar e os problemas legais tornam sua história ainda mais extraordinária. Número 18. Mickey Rourke.
A história de Mickey Rourke com a cirurgia plástica é singular em comparação com outras celebridades que desejam rejuvenescer seus rostos. Ao contrário de outros que lutam contra o envelhecimento, Rourke foi motivado pelas graves lesões faciais que sofreu como boxeador profissional. Sua mudança de carreira ocorreu na década de 1990. Apesar do sucesso no boxe amador, incluindo 12 nocautes consecutivos nas décadas de 1960 e 1970, a transição para o ringue profissional deixou marcas em seu rosto. Com o nariz quebrado 2 vezes, a língua fendida, o osso zigomático comprimido e perda de memória de curto prazo, Rourke foi submetido a inúmeras cirurgias reconstrutivas para restaurar suas feições. Insatisfeito com os resultados iniciais, ele se submeteu a novas cirurgias, que mudaram sua aparência a ponto de ficar irreconhecível. Para tratar esses danos, Rourke foi submetido a 5 cirurgias no nariz e um procedimento para reparar uma lesão no osso zigomático. O principal objetivo do procedimento era tratar as lesões sofridas durante sua carreira no boxe. Infelizmente, Rourke admitiu abertamente que fez uma escolha infeliz em relação ao cirurgião que realizou sua reconstrução facial. Número 17. Michael Jackson. Michael Jackson mudou muito devido às inúmeras cirurgias plásticas que realizou. Se você observar fotos dele quando jovem e compará-las com fotos tiradas antes de sua morte em 2009, verá uma grande diferença. Sua trajetória com a cirurgia plástica incluiu muitos procedimentos, alguns com o objetivo de corrigir problemas anteriores. Tudo começou quando ele quis melhorar a condição do seu nariz. Diz a lenda que ele não tinha certeza de como ficaria, então convenceu sua irmã LaToya a tentar primeiro. Quando tudo correu bem, ele próprio fez uma rinoplastia em 1979. E esse foi o início de sua grande transformação. Especialistas como a doutora Ida Gorbis acreditam que Michael Jackson pode ter se submetido a cerca de 100 cirurgias. Algumas delas o fizeram parecer completamente diferente e ficou difícil determinar sua etnia. Embora não saibamos todos os detalhes, o Dr. Wallace Goodstein, que trabalhou com os cirurgiões de Jackson na década de 1990, compartilhou uma lista. Ele já passou por diversas rinoplastias, implantes nas bochechas, cirurgia nas pálpebras e correção de queixo fendido. Para a surpresa de todos, o Dr. Goodstein descobriu que Jackson estava sendo submetido a várias cirurgias a cada 2 meses, às vezes até uma dúzia de uma só vez. Isso demonstra o quanto ele se importava em mudar sua aparência. Han Miyoko tinha problemas com cirurgia plástica. Ela começou aos 28 anos, querendo ter uma pele perfeita. Ela viajou para o Japão para realizar diversas cirurgias, mas posteriormente os médicos se recusaram a autorizar que ela se submetesse a mais procedimentos. Quando ela voltou para a Coreia, havia mudado tanto que seus pais não a reconheceram. Inicialmente, ela tentou obter ajuda para sua saúde mental, mas depois encontrou um cirurgião que lhe aplicou injeções de silicone e forneceu o equipamento para que ela mesma pudesse fazê-lo. Quando os produtos acabaram, ela usou óleo de cozinha no rosto, o que causou sérios problemas, como inchaço e cicatrizes. As pessoas se compadeceram dela e lhe deram dinheiro, mas mesmo após 10 cirurgias, ela não conseguiu consertar tudo. Agora, com mais de 60 anos, ela trabalha em uma loja de roupas de segunda mão e recebe auxílio do governo. Ela realmente espera voltar a ter a aparência que tinha antes, mostrando o quão prejudicial a cirurgia plástica pode ser. Em uma história extraordinária, Tiffany Taylor passou toda a sua vida adulta tentando ser como Ivanka Trump. Esse comportamento incomum é completamente singular no contexto da excentricidade, já que Taylor, por algum motivo, acredita que Ivanka Trump seja o modelo feminino definitivo. Apesar da justificativa questionável por trás desse objetivo, Taylor se submeteu a inúmeras cirurgias plásticas para se parecer com a filha de Donald Trump, a quem considera um modelo para todas as mulheres. Para a surpresa de todos, Taylor passou por 13 cirurgias em apenas 1 ano, incluindo 2 aumentos de mama, uma rinoplastia e vários preenchimentos nas bochechas. No entanto, seu desejo por mais mudanças foi frustrado quando médicos preocupados se recusaram a realizar novas cirurgias para alterar sua aparência. A obsessão incomum de Taylor começou após o fim de seu casamento de 10 anos, levando a especulações sobre se ela estava buscando apoio emocional ou simplesmente querendo se submeter a inúmeros procedimentos estéticos.
A jornada de transformação de Taylor incluiu lipoaspiração, lifting facial, cirurgia plástica e melhorias corporais e faciais em todo o corpo. Infelizmente, apesar de todas as mudanças, parece que Taylor ainda não conseguiu alcançar o visual da família Trump. Ao tentarem identificar a estrela com quem ela se parece, algumas pessoas sugeriram Britney ou Christina, mas ninguém acertou em cheio ao tentar adivinhar se é Ivanka. Talvez essa confusão decorra mais do fato de Ivanka ter traços faciais bastante comuns do que das deficiências de Taylor. O mistério permanece sem solução, o que nos leva a questionar por que Taylor está tão interessado em imitar alguém cuja semelhança é impossível de capturar. Número 14. Victoria Wilde, a Letã. Victoria Wilde passou por inúmeros procedimentos, incluindo 3 cirurgias de aumento de mama que elevaram seu tamanho para um impressionante 32G, além de implantes labiais permanentes e aplicação de Botox. O objetivo era criar a imagem de um brinquedo sexual inflável, que pretendia destacar o aspecto perturbador das expectativas e valores da sociedade. Igualmente perturbador é o fato de que seu patrocinador e agência de modelos financiaram essas transformações, o que evidencia a aceitação social de mudanças tão radicais. Wilde admite que sua transformação se deveu a um complexo de inferioridade, mas agora aceita a atenção das pessoas ao seu redor e não se importa de ser vista como uma boneca inflável. Morfina. Nanette Hammond. Nanette Hammond não teve medo de se submeter a inúmeras cirurgias e gastou mais de $500 mil para melhorar sua aparência. Para sua surpresa, ela expressou o desejo de se submeter a mais cirurgias para parecer mais jovem e melhorar sua qualidade de vida. Igualmente perturbador é o fato de ela ter afirmado que continuaria com esses procedimentos até os 70 anos, o que significa que os faria por mais da metade da vida, simplesmente para se parecer com a Barbie. Além disso, ela conseguiu até mesmo um papel em um reality show que documentava o processo. Essa situação levanta preocupações sobre a influência de Hollywood e seu impacto na sociedade. Número 2. Blondie Bennett. Blondie Bennett, nome que adotou posteriormente para o álbum, sempre foi fascinada pela estética da Barbie. Na tentativa de se parecer com a boneca de plástico, ela se submeteu a inúmeras cirurgias plásticas. Chegou ao ponto de usar as mesmas roupas e penteados da Barbie de verdade, compartilhando fotos com alguns que podem considerar isso bizarro. Analisando agora o aspecto psicológico, Bennett dedica-se tanto a incorporar a essência da boneca que se submete à hipnoterapia para enfraquecer deliberadamente suas capacidades cognitivas. Sim, você leu corretamente. Ela tenta ativamente ficar mais distraída e esquecida para que, como ela mesma diz, as pessoas a vejam como uma boneca sexual. O mais incrível é que, depois de transformar seu corpo para se parecer com a Barbie, ela agora quer se libertar de seus pensamentos humanos. Ela até brinca sobre o sucesso da terapia e está satisfeita com a mudança em seu estado mental. Essa é uma escolha incomum e surpreendente, sendo impossível resistir à impressão de que os motivos por trás de medidas tão drásticas são infundados. Número 1. Nikki Exotica. Deixe-me apresentar a vocês Nikki Exotica, também conhecida como Nicole Sanders. Segundo fontes, Nicole investiu a impressionante quantia de 750 libras, 000, em uma série de extensos procedimentos de cirurgia plástica, arriscando voluntariamente a própria vida para se transformar em Nikki. Sim, Nikki era originalmente um homem, mas esse não é mais o caso. Nikki passou cerca de 2 décadas se submetendo a inúmeros procedimentos cirúrgicos para se tornar uma versão viva de uma boneca Barbie. Vale ressaltar que a história de Nikki é única porque, desde jovem, ela experimentou um desconforto interno com sua identidade masculina. Isso levou a uma paixão por Barbie e, por fim, fez com que Nikki se submetesse a mudanças cirúrgicas significativas para incorporar essa imagem. No entanto, a questão permanece. Foi a decisão correta e é justificável tomar medidas tão drásticas contra o próprio corpo? Número 10. Parky Jordan James. Se eu revelasse que a família Kardashian-Jenner optou por cirurgia plástica, você provavelmente não ficaria surpreso ou surpresa. O fato é que essas mulheres ganharam má reputação por suas transformações corporais, muitas vezes acompanhadas de negação, tudo em busca de maior adulação.
No entanto, há também outro lado dessa história, como exemplificado por Jordan James Park, que se submeteu a inúmeras cirurgias plásticas na tentativa de imitar Kim Kardashian. Infelizmente, os resultados foram bem diferentes do esperado. Primeiro, sua boca ficou desproporcionalmente grande e, após passar por múltiplas cirurgias no nariz, isso resultou em dificuldade para respirar. Este é mais um exemplo de um fã incondicional tentando imitar seu ídolo, o que acaba tendo consequências sérias e inesperadas. É importante lembrar que as Kardashians não são necessariamente os modelos mais admiráveis e que imitá-las, além de algumas escolhas de moda, pode ter consequências graves. Número 9. Chloe Lattanzi. Ser filha de uma celebridade nem sempre é fácil, e Chloe Lattanzi é um exemplo perfeito desse desafio. Como filha de Olivia Newton-John, ela enfrentou muitos desafios ao longo da vida, incluindo dismorfia corporal, anorexia e dependência química. O peso desses problemas aumentou à medida que ela cresceu sob os holofotes. Na adolescência, cercada por pessoas famosas, ela começou a apresentar problemas psicológicos que a levaram à anorexia no final da adolescência. Esse período turbulento a levou a se submeter a uma cirurgia plástica para mudar sua aparência. Infelizmente, sua falta de compreensão dos motivos por trás dessas decisões a levou a se submeter a tratamentos e reverter seus efeitos. O aspecto positivo dessa aprovação é que ele é aberto sobre sua jornada e a dor que ela lhe causou. Esperamos que a experiência dela inspire outras pessoas e que a cirurgia talvez não seja a solução que elas procuram. Número 8. Justin Jedlicka. Gostaríamos de apresentar Justin Jedlicka, que passou por 190 cirurgias e 340 procedimentos de medicina estética desde 2017. Hoje, esse número pode ser ainda maior. Seu fascínio pela transformação corporal remonta à década de 1990, quando se inspirou na série de televisão Lifestyles of the Rich and Famous, estilos de vida dos ricos e famosos. Enquanto assistia ao programa, ele não só queria ser rico, como também queria ter a aparência das pessoas ricas que apareciam no programa. Ao descobrir que pessoas ricas costumam fazer cirurgias plásticas, ele decidiu se transformar para se parecer com elas, mais especificamente com Ken. A jornada de Justin começou aos 18 anos com uma rinoplastia e implantes no peito, bíceps e tríceps. Após sofrer assédio devido à sua aparência, ele decidiu tomar medidas adicionais, incluindo raspar as sobrancelhas e fazer um lifting de sobrancelhas. Notavelmente, ele já passou por mais de 300 cirurgias, admitindo abertamente seu vício e expressando sua satisfação por expandir os limites do que pode ser alcançado com esses procedimentos. Num gesto que lhe era característico, ele implantou 4 próteses de sua própria criação nas costas para criar a ilusão de asas. As escolhas de Justin podem parecer desconcertantes, mas ele as aceita de todo o coração. Ele chegou ao ponto de iniciar um relacionamento romântico com outra pessoa rica, com um histórico significativo de cirurgias plásticas e até participou de um programa sobre relacionamentos entre milionários. Justin não ultrapassa limites. Em muitos aspectos, é uma fronteira. No entanto, o caminho que ele trilhou pode não ser um que outros devam seguir. Embora não possamos confirmar definitivamente a extensão dos procedimentos estéticos aos quais Donatella Versace se submeteu sem que ela os explique pessoalmente, a alegação de que ela não se submeteu a nenhum procedimento é falsa. A estilista italiana e irmã de Gianni Versace, uma mulher na casa dos 60 anos, ostenta um rosto excepcionalmente liso e sem rugas, o que é raro para a sua idade. Diversos indícios visíveis sugerem possíveis melhorias estéticas. Uma mudança no formato do nariz para um formato mais fino e pontiagudo, pálpebras superiores menos caídas, bochechas mais cheias e uma alteração no formato dos lábios sugerem a possibilidade de implantes de bochecha e aumento labial. Em 2014, Donatella foi fotografada com uma aparência excepcionalmente brilhante, que o diretor da clínica de cirurgia plástica Mark Norfolk atribuiu ao uso excessivo de Botox. Norfolk explica que o Botox pode resultar em uma testa esticada, brilhante e sem rugas, que ficará parecida com a de Donatella. Norfolk também observa a rara ausência de rugas na testa e os olhos ligeiramente fechados, comuns em mulheres da sua idade, o que pode indicar o potencial uso de Botox. Considerando esses indícios, pode-se concluir que Donatella se submeteu a aplicações de Botox ou outros procedimentos estéticos para manter sua aparência jovem.
Zhou Chuna, uma influenciadora chinesa de 17 anos, tornou-se uma sensação no Weibo ao detalhar seu longo histórico de cirurgias plásticas. Em apenas 3 anos, ela passou por mais de 100 cirurgias a partir dos 13 anos de idade para se transformar de uma pessoa comum em um ídolo com aparência de boneca. Durante seus anos escolares, Zhou teve que suportar o ridículo, as provocações e as tarefas difíceis impostas por seus colegas de classe. Determinada a mudar sua aparência, ela convenceu seus pais a financiar sua primeira cirurgia de pálpebras duplas. A transformação notável provocou uma mudança na forma como os outros a tratavam. A incursão subsequente de Zhou na cirurgia incluiu vários procedimentos, como preenchimentos, cirurgia na cartilagem da orelha, cirurgia para realçar os olhos, tipo Barbie, implantes mamários e lipoaspiração. A pandemia diminuiu o ritmo das operações, mas ela ainda conseguiu realizar 20 cirurgias no último ano. Apesar de enfrentar efeitos colaterais graves, como perda de memória e cicatrizes permanentes, Zhou Chuna permanece firme em sua crença de que as mudanças são necessárias. Seus pais, que teriam investido mais de $620 mil em suas cirurgias, se viram diante de um ultimato: ou financiavam os procedimentos ou ela abandonava os estudos. A história de Zhou Chuna é um exemplo vívido da complexa interação entre autoimagem, pressão social e a busca incessante pela beleza. Antes de prosseguirmos, aqui estão as escolhas dos nossos assinantes para hoje. Prezados espectadores, observem esta foto. Esta é Christina Aguilera. Ao longo dos anos, a estrela pop Christina Aguilera passou por uma série de transformações intrigantes que despertaram a curiosidade de seus fãs. A mudança inicial consistiu em uma rinoplastia suave para melhorar o formato do nariz sem alterar significativamente sua aparência. Em seguida, foram introduzidos os preenchimentos labiais, dando-lhe os lábios mais cheios e volumosos que todos conhecemos. Em seguida, foram utilizados preenchimentos nas bochechas e injeções de botox para esculpir seu rosto e definir suas feições. Aguilera não parou por aí. Ela também decidiu levantar os cantos da boca, dando-lhes uma forma mais definida e equilibrando o queixo pontudo. A inserção de um implante mandibular harmonizou ainda mais os contornos do seu rosto. A transformação prosseguiu com inúmeras cirurgias de aumento mamário, durante as quais implantes eram inseridos, removidos e substituídos por novos. Esses procedimentos, realizados com requinte, continuaram a fascinar seus admiradores. Conte-nos o que você achou do visual dela. Compartilhe suas ideias na seção de comentários. Carrot Top, também conhecido como Scott Thompson, destaca-se como um ator e comediante excepcional, sendo reconhecido por sua personalidade vibrante e performances de stand-up comedy extraordinárias. Seu talento para a comédia lhe rendeu participações em programas como The Tonight Show com Jay Leno e até mesmo uma vaga como comentarista no Cartoon Network. Apesar do seu sucesso, a evolução da aparência de Carrot Top, após completar 50 anos, despertou curiosidade e gerou especulações sobre uma possível cirurgia plástica. As mudanças em seu físico, de magro para musculoso e de volta a magro, suscitaram debates sobre se essas mudanças se devem ao estilo de vida ou a procedimentos estéticos. Em resposta aos rumores que circulam sobre cirurgia plástica, Carrot Top nega veementemente qualquer envolvimento em tais procedimentos. Ele atribui seu rosto bem definido e mandíbula esculpida a uma mudança de estilo de vida, ressaltando também que o principal fator em sua transformação física é seu compromisso inabalável com um programa rigoroso de exercícios. Inserindo um pouco de humor na conversa, ele brinca dizendo que, se fizesse cirurgia plástica, talvez ficasse ainda melhor. No entanto, ele afirma categoricamente que não se submeteu a nenhum desses procedimentos, mantendo a autenticidade de sua aparência em transformação. Apresentamos Valeria Lukyanova, natural da Moldávia, que dedicou uma parte significativa de sua vida adulta a uma causa não convencional e excepcionalmente singular. Ela quer ser um reflexo da icônica boneca Barbie. Mas não se trata apenas de cabelos descoloridos e olhos bem abertos. A missão de Lukyanova é incorporar autenticamente a essência da Barbie, incluindo suas proporções únicas e dimensões peculiares. Ela parece ter alcançado esse objetivo extraordinário a um grau surrealista, diluindo as fronteiras entre humano e boneca.
A transformação de Lukianova em uma Barbie de carne e osso não foi isenta de controvérsias. Embora sua aparência de boneca tenha atraído atenção, ela também foi criticada por expressar opiniões perturbadoras em diversas entrevistas. No entanto, sua trajetória destaca a inegável verdade de que, quando se trata de aparência física, a singularidade e os extremos inevitavelmente atraem a atenção. Ele é conhecido por participar de reality shows croatas e por ter se submetido a inúmeras cirurgias plásticas. Ele comentou recentemente sobre algo estranho que aconteceu após sua última cirurgia. Ele tinha uma ereção permanente. Nevin foi ao Irã para fazer sua terceira rinoplastia porque era mais barato, mas teve que retornar rapidamente a Belgrado. Essa ereção prolongada é causada por uma condição rara chamada priapismo, que é provocada por uma reação alérgica ao medicamento. Conforme afirma a Associação Francesa de Virologia, este é um problema sério que requer atenção imediata. É importante lidar com isso adequadamente para evitar problemas e disfunção erétil permanente. Apesar desse problema inesperado, Nevin Ciganovic continua muito interessado em se submeter à cirurgia. Ele chegou a dizer que gostaria de se submeter a outra cirurgia para ficar com a aparência que deseja e se tornar famoso no mundo todo. Linda Evangelista, uma renomada modelo canadense que já apareceu na capa de mais de 700 revistas, recentemente enfrentou complicações inesperadas após um procedimento médico estético. Embora sua beleza atemporal permaneça evidente, as mudanças visíveis em sua aparência são resultado do que ela chama de um procedimento cosmético brutalmente desfigurante. Atraída pelas promessas dos tratamentos Cool Sculpting em anúncios, que ofereciam redução de gordura não invasiva com tempo de recuperação mínimo, Linda sucumbiu à tentação de tratar áreas problemáticas. Em uma confissão sincera, ela admitiu que era um pouco vaidosa. Infelizmente, a experiência de Linda com o Cool Sculpting não saiu como ela esperava. Apesar da aprovação da FDA e da eficácia comprovada em muitas pessoas, o tratamento não produziu os resultados esperados para Linda. Após 7 sessões de Cool Sculpting entre 2015 e 2016, ela notou o aparecimento de protuberâncias ao redor do sutiã, queixo e coxas após 3 meses. Contrariando as expectativas, essas áreas aumentaram de tamanho, endureceram e perderam a sensibilidade. Após consultar um médico, Linda foi diagnosticada com hiperplasia paradoxal do tecido adiposo, uma condição rara que afeta menos de 1% dos pacientes submetidos ao Cool Sculpting. Esse diagnóstico sugeriu que medidas tradicionais, como dieta e exercícios, não resolveriam o problema. Em resposta às suas experiências traumáticas, Linda entrou com uma ação judicial contra a empresa matriz, Zeltic Aesthetics Incorporated, buscando uma indenização de $50 milhões. 1. Joan Van Ark, uma atriz famosa, não falou muito sobre suas cirurgias plásticas em entrevistas. No entanto, quando olhamos para fotos dela tiradas há muito tempo e as comparamos com fotos mais recentes, pode parecer que ela se submeteu a alguns procedimentos estéticos, talvez mais de uma vez. Em fotos antigas, Joan parecia mais natural, mas em fotos mais recentes, sua pele parece mais firme. Alguns especialistas acreditam que ela pode ter se submetido a vários procedimentos, como o lifting facial, injeções, implantes nas bochechas, botox e talvez até mesmo um lifting de sobrancelhas. Apesar de ser conhecida por seus papéis na televisão e no cinema, é a possível cirurgia plástica que ela teria feito que está gerando muita discussão. Uma pessoa que viu Joanna em 2020 achou que o rosto dela parecia estranho, como se ela estivesse derretendo. O cirurgião plástico Dr. Anthony Yoon sugeriu que a grande mudança em sua vida pode ter sido causada por inúmeras cirurgias plásticas, talvez vários liftings faciais, que fizeram com que seu pescoço e mandíbula ficassem muito tensos. A doutora Yoon também notou que a testa dela estava sem rugas, o que poderia ser devido à aplicação de botox e a um lifting de sobrancelhas. Não podemos ter certeza do resultado da cirurgia, a menos que Joan nos conte, mas considerando todos os rumores, parece haver alguma verdade naqueles ditados. Onde há fumaça, há fogo! Obrigado por assistir. Até o próximo episódio.